Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Queremos cumprimentar as senhoras vereadoras, senhores vereadores, os nossos assessores, seu Menzen, mesmo com o frio, está aí, né, seu Menzen? E também o Zildo que está aí, Camila, o Diogo, o seu Paulo, Pedro Evori Pedroso, nosso ex-prefeito, uma honra tê-lo aqui também. Iniciando o nosso trabalho, solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente. Ofício número 89/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 15 de julho de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação número 26/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 293/2021, que trata do pedido de informação número 26/2021, de iniciativa do vereador Juliano Luiz Baumgarten, da bancada do PSB. Segue o retorno em anexo, fornecido pela Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Rafael Gustavo Portola Coloda, secretário municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Ofício número 776/2021, 151023. Estado do Rio Grande do Sul, Polícia Civil, 8ª Delegacia de Polícia Regional de Farroupilha, Farroupilha, 19 de julho de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, vereador presidente da Câmara Municipal de Farroupilha. Assunto: senhor presidente da Câmara Municipal de Farroupilha, ao cumprimentá-lo, faço referência ao ofício número 315/2021, que solicita informações acerca da implantação do projeto Delegacia de Polícia Amiga dos Animais, em Farroupilha. Informo a Vossa Excelência que esta Delegacia de Polícia atenta às demandas locais, dentre elas a relevante causa da proteção animal, está tomando as devidas providências administrativas no sentido de implementar o selo Delegacia de Polícia Amiga dos Animais. Ainda no mês passado, 25/6/2021, foi dado início às tratativas internas no sentido de implementar o referido selo. Atualmente, estamos na fase de elaboração do selo e, na sequência, em data ainda a ser confirmada, será agendada a inauguração do projeto em Farroupilha, ocasião em que esta Casa Legislativa será comunicada e convidada a prestigiar o evento. Por fim, saliento que, muito embora, até o momento, não esteja formalmente contemplada com o selo Delegacia de Polícia Amiga dos Animais, esta Delegacia de Polícia possui um cartório especializado na investigação dos delitos de maus tratos a animais.
Era o que tínhamos a informar na oportunidade. Aproveito para renovar os votos de estima e considerações. Farroupilha, 19 de julho de 2021. Atenciosamente, Ederson Billian, delegado de polícia. Requerimento 216 do Dyer. Assessoria Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha. Bom dia. Informamos que iremos providenciar com a maior brevidade possível manutenção junto a RSC 453, quilômetro 19. Atenciosamente, Dyer. Bento Gonçalves. Senhor presidente, bom trabalho, era isso. Obrigado, vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, e passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Informa o vereador Chico Sutili que abre mão. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa aqui presente, todos os cidadãos, uma saudação especial ao nosso prefeito, ex-prefeito, sempre, presidente também dessa casa, Pedro Pedroso. Que bom te ver aqui, meu amigo. Saudar também a Camila, assessora do Costela, que bom que levou a pauta, né, uma pauta de interesse público acima de tudo. Bom, eu venho para a tribuna para tratar um assunto de extrema importância para todos nós. E quando falamos nós, não falamos nós, só a comunidade de Farroupilha, falamos nós, região da Serra Gaúcha, nós cidadãos, nós contribuintes, que nós temos uma conta muito cara que será paga, e por isso nós precisamos agir, que é a questão do pedágio. Eu acredito que agora é um momento que não tem volta o pedágio, mas nós temos que tentar achar soluções alternativas para ficar menos pior. Menos pior. Haja vista que as nossas estradas estão precárias, mas nós pagamos diversos impostos. Basta abastecer nosso carro, um exemplo, 30% lá do valor vai estar destinado a tributos estaduais, ICMS da gasolina. Então é vergonhoso, só que nós, mais uma vez, população, pagamos a conta. Sempre nós. E é um momento em que nós precisamos fazer diferente, pegar junto, convergir. Na última semana, eu, o colega vereador Amarante, a Fran, a Ana, estivemos participando de algumas atividades relacionadas ao pedágio. Primeiro lá, no ato de inauguração da Frente Parlamentar em Defesa dos Usuários de Rodovias Pedagiadas do Rio Grande do Sul, lá proposto pelo deputado estadual Pepe Vargas, e depois conversa com diversos vereadores. Trabalhamos coletivamente e estamos visando o quê? Tentar reduzir e amenizar os impactos que o pedágio vai causar para nós. Afinal, a concessão da rodovia, das rodovias, que serão várias, é 30 anos. Ou seja, passaremos por diversas gerações que irão pagar essa conta. Então, é um momento onde que precisamos buscar unanimidade e em conversa com outros municípios, precisamente 5 municípios, além de Farroupilha, Bento, Carlos Barbosa, Flores da Cunha e Caxias do Sul. Estamos trabalhando para implantar uma frente parlamentar regional suprapartidária, ou seja, todos os partidos que quiserem construir, colaborar com o debate para conseguirmos alcançar êxito e buscarmos essas alternativas, venham a se somar conosco. Inclusive, quero fazer um convite a todos os nobres colegas
para estarem conosco nesse processo, para nós discutirmos, debatermos, se preciso fazer atos, movimentos para discutir. Toda a região vai sofrer, independente se a praça estiver ou não em Farroupilha. Todos nós vamos sofrer o impacto, seja do valor da gasolina que vai aumentar, seja o valor dos alimentos que vai aumentar, e assim sucessivamente. Mas existem muitas lacunas, muitas interrogações, muitas coisas que não estão claras. Primeiro, a localização de fato do pedágio. Em conversa com o deputado Pepe Vargas, ele nos apresenta que a ideia do pedágio na Serra ser um pouquinho para baixo da entrada, se pegarmos à esquerda, descendo a Serra, aquela entrada que vai em linha Boêmios, Alta Feliz, próximo da serraria, um pouquinho para baixo. Mas, acima de tudo, o que tem nesse Kinder Ovo? O que tem no meio desse pacote? Está previsto, através da outorga, que ali o governo ganhe uma espécie de uma multa, de um valor, e que ele seja aplicado na qualificação, na melhoria das vias. Mas, afinal, quantas vias? Quais? E se formos ver, fazendo uma média, não vai chegar a 5 quilômetros, ou se chegar a 5 quilômetros por ano na região da Serra. Ou seja, na magnitude, na amplitude da Serra Gaúcha, 5 quilômetros e nós pagar um valor exorbitante de pedágio. Fora a própria questão, que também estudos já apontam que no período de até 30 anos, a população do Rio Grande do Sul irá encolher. Porque seguindo a questão da ordem natural, a diminuição, né, vereador Caleb, as pessoas que partem, e a própria questão da taxa de fecundidade, que ela não tem subido, então vai dar uma estagnada. E dentro desse contrato, há um equilíbrio e há uma prerrogativa para que um percentual, seja ele mensal, anual, de carros que venham ali trafegar por essas vias e pagar o tributo. Se não atingir isso, quem vai pagar a conta? Mais uma vez nós. Aí entra o reequilíbrio financeiro. Então, essa frente parlamentar que estamos lançando, e estaremos nos próximos dias dando sequência e conversando com os outros municípios para se somar, para juntos buscar forças para debater e ir lá cobrar do nosso governador para nos olhar. Importante que tenha uma atividade nessa casa, como depois o vereador Gilberto do Amarante irá falar, mas, acima de tudo, expandir e levar, sim, o movimento. Não podemos pagar mais essa conta e aceitar. Infelizmente, os pedágios estão aí. Não tem volta. Então, agora nós temos que lutar para tentar diminuir toda a possibilidade real de impacto. Porque tivemos um trauma com um pedágio onde que a empresa ganhou milhares e milhares e nada ou muito pouco fez. Onde pagávamos uma taxa exorbitante, R$14 e de volta. Então, se formos pegar do próprio jeito que está hoje, ir até Porto Alegre, nós, farroupilhenses, poderemos pagar entre ida e volta aproximadamente R$30. Ou seja, gasolina passou dos R$6. E pagar mais um pedágio, 2. Então, que ponto que nós estamos desenvolvendo? E quando falamos, é um momento de sim. Sabemos que temos cores partidárias, sabemos que temos alguns posicionamentos divergentes, mas faz parte do processo democrático. Mas, em contrapartida, cabe nós, Poder Legislativo, nós, vereadores, utilizarmos a nossa liderança dentro das cidades e, sim, buscar e somar. Não é uma briga de um partido A, de um partido B ou do C. É um movimento pela população de toda a região. Temos o desenvolvimento econômico, mas paralelo a isso nós temos que ter algumas coisas em troca, que é o básico. O ir e vir. Algo extremamente simples, mas mais uma vez, seu Menzi, vamos pagar a conta. Então o que nós temos que fazer agora? Lutar para diminuir o impacto. E essa frente, conversei com o vereador Guga, de Flores da Cunha, o vereador Felipe Gremelmaier de Caxias, vereadora Denise Pessoa, vereador Lucas Carinhato, vereador Wagner Petrini, vereador Felipe,
de Carlos Barbosa, vereador Duda Pompermaia de Bento. Então, nós estamos trabalhando e vamos buscar todos os municípios lindeiros para, assim, discutirmos e construir. Haja vista todo o impacto que vamos passar nesse pós-pandemia, que não será fácil. Mais uma vez, a gente paga a conta. Então, é importante que a gente faça essa frente e busque forças para combater. Então, eu convido todas as colegas e todos os colegas venham se somar. Posteriormente, estaremos divulgando as primeiras ações, as primeiras atividades. E lembrando, suprapartidário. O interesse é o público, o nosso cidadão. Então, essa é a minha fala hoje sobre os pedágios. A gente vai discutir muito esse tema, muito, mas eu quero deixar registrado o começo desse levante, desse movimento que nós, Farroupilha, estamos aqui puxando à frente, né, vereadora Amarante, para poder usar de exemplo na luta pela nossa comunidade. Seguindo, então, como eu havia comentado na sessão de terça-feira, vamos comentar um pouquinho também sobre o projeto 29/2021, que institui a Política Municipal de Apoio à Economia Criativa, que é um projeto importante que eu protocolei e venho conversando com diversos segmentos da sociedade. Nos últimos dias, recebemos 3 cartas de apoio, então nos próximos dias também estarei encaminhando para os vereadores, assim que firmar, vou trabalhar com arquivo. Tenho conversado com muitas pessoas de diversos segmentos. Na sexta-feira tive uma reunião com professores do Instituto Federal, a professora Annelise e o professor Diego, onde que a economia criativa, sim, é vista com bons olhos e tem sido recorrido diversos trabalhos acadêmicos, sejam eles de especializações, dissertações e mestrados, um trabalho de desenvolvimento, porque é importante achar as alternativas e aquilo que eu sempre falo, potencializar, acima de tudo, quem tem essa capacidade, quem tem o dom, quem tem essa habilidade. Muitas vezes não tem as oportunidades. E então, esse projeto, um dos objetivos dele é esse. Então, também conversei com uma professora, Aline, PhD em Cultura. Então, conversamos sobre essa questão. Também vai fazer seu manifesto em apoio. Claro, ela vai trabalhar mais com o conceito da cultura, o quanto isso vai fomentar, vai desenvolver. E quando a gente trabalha pela cultura, a gente consegue mudar a sociedade. Claro que é um processo lento. O próprio Laray, antropólogo, fala o que é cultura, para quem não sabe. Cultura é tudo aquilo que o ser humano pode produzir, desde uma simples fala, desde um artesanato, de uma música e assim por diante. Então é um conceito macro, mas é um conceito que as academias têm constantemente e têm levantado essa discussão, que sim, é uma economia sustentável, uma economia limpa. E também o próprio projeto ele vem a tentar suprir algumas lacunas. Como eu já disse em outras falas, há um bom tempo se trabalha a questão do conceito do turismo. Cada governo que passou botou um tijolinho. Mas ainda a gente tem uma válvula de escape que há uma lacuna na questão temporal de ficar. E estive escutando esses dias uma entrevista do nosso prefeito e ele falava da questão que esse é uma interrogação de como segurar esse pessoal que vem ali comprar as coisas, que vem visitar os pontos turísticos e ali parte. Então, a economia criativa é uma alternativa, é uma possibilidade, vereador Chico. Quando a gente fomenta a ideia de que aquela produção que o indivíduo realiza é importante, a gente começa a reconhecer, valorizar e criar um conceito. Se a gente for pegar coisas bem simples que até então passaram batidas, você esqueceu. Vamos pegar o exemplo dos souvenirs. O que são os souvenirs? O chaveirinho, a lembrança. Eu estive em determinada cidade, eu quero trazer o quê? Uma lembrança. Quem sabe as pessoas vêm aqui para Farroupilha e encontram as nossas artesãs e não levam um chapéu de dreça. Por que não? Por que a gente não pode vender? A própria questão de vender a nossa chimia, o nosso pão de forno, que entra numa outra área, que a gente pode falar da questão do turismo rural, né? Outros conceitos, e a própria questão de investir e produzir também. Como, por exemplo,
Grupo Ney Tempe de Filó, um grupo folclórico que trabalha para a manutenção e a prevenção das tradições italianas. Quem sabe vem um grupo, uma excursão, por que não botar uma apresentação deles? Por que a gente não criar um roteiro que tenha também propriamente dito uma invernada do CTG, se apresentando, vendendo? Então nós temos muito a produzir e a cidade de Farroupilha ganhará muito mesmo com isso. Não é um projeto porque é do vereador Juliano, mas é uma venda além de um conceito, de uma solução, de uma alternativa. E quando a gente fala, existem momentos que a divergência faz parte, ela é salutária, mas quando a gente olha para Farroupilha, eu moro aqui, todos que estão aqui nos assistindo moram aqui, e é isso que a gente precisa vender. Nós, enquanto Farroupilhas, temos que avançar, crescer, construir. Então, o projeto da economia criativa, eu não tenho dúvida alguma que ele vai vir a somar e vai vir a ajudar no processo do desenvolvimento e da organização da cidade, para o fomento não só do turismo, mas o desenvolvimento econômico, o trabalho, renda, a geração de riquezas, a valorização da nossa identidade, da nossa cultura, as possibilidades que tendem a crescer e avançar com o projeto da economia criativa. Nos próximos dias estarei visitando mais alguns profissionais, entidades, e vamos trabalhar para tentar aprovar um novo conceito que dará frutos para a nossa Farroupilha. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Eu convido a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Abre mão, informação do pastor Davi. Convidamos o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o doutor Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, as pessoas que nos prestigiam nas mídias sociais, que estão aqui presentes, imprensa, funcionários da casa e principalmente o meu filho que veio hoje aqui. Queria dizer para ti, filho, que o pai te ama muito e que toda ação que eu tenho é para que tu possa ser, no futuro, um cidadão honesto e feliz. Só isso. Se tu chegar na vida adulta e conseguir ser este cidadão honesto, feliz e, obviamente, que o pai sempre diz, trabalhador, né? Tem que trabalhar, pelo amor de Deus. Não é assim, né? Não funciona assim. Bom, gente, eu ocupo essa tribuna hoje, tá? Confesso que tive que ler várias vezes para acreditar, né? Porque eu não achei até que fosse daqui a pouco um erro de digitação, alguma coisa, então li, reli e realmente é isso aqui, né? A Câmara dos Deputados aprovou, através da LDO, para o fundo eleitoral, 5,7 bilhões de reais. Eu me atrevi agora, sentado na cadeira, a entender o que é 6 bilhões de reais. Então, um cidadão que ganha salário mínimo, R$ 1.100 por mês, só para vocês terem uma noção, tá? Ele tem que trabalhar para chegar aos 6 bilhões. Sandro, tu que é físico, vê se eu estou certo. 400 mil anos para conseguir chegar. Cidadão, salário mínimo ali, trabalhador. 400 mil anos ele tem que trabalhar para chegar em 6 bilhões. Porque a gente olha 6 bilhões, 5, 3, parece que não tem um impacto, né? A gente não tem noção do que está acontecendo. E isso, gente, são 278 canalhas, porque não tem outra palavra, né? Infelizmente não tem outra palavra. São cidadãos que assaltaram os cofres públicos usando terno e gravata e dentro
do templo da nossa democracia, dentro do Congresso Nacional. Isso é apavorante. No momento, e aí que eu quero chegar, se fosse só isso, porque triplicou. Em 2018 era 1,8 bi, foi para 5,7 bilhões, triplicou. Agora eu faço um desafio aqui. O que nesse país triplicou de 2018 até 2022? Triplicou talvez a pobreza, a maldade, a corrupção, a bandidagem, as mortes no trânsito, nas favelas. Isso sim, isso pode ter triplicado. Aqui, ó, nós estamos com 15 milhões de cidadãos, de brasileiros, vivendo em extrema pobreza. E quando eu digo extrema pobreza, a doutora Leonora sabe bem, passam fome. Não tem dinheiro para se sustentar, para comer os nutrientes adequados, o básico. 10% da população brasileira. 110 milhões, mais da metade, tem hoje algum grau de insuficiência alimentar. O PIB caiu 4,1%. O poder de compra da população, onde é que está? Um arroxo salarial nunca visto. O Brasil conseguiu quintuplicar de 2018 a 2022 as 5 milhões de crianças que não têm acesso à escola hoje. Não tem acesso à escola, gente. Era 1 milhão, foi para 5, quintuplicou. E aí, os caras vão lá para votar o aumento do fundo bilionário. Não, é mentira isso. Não dá para acreditar. Eu não sei se talvez eu estou levando a importância que não é, não sei. Talvez, eu quero aqui, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu quero aqui fazer primeiro uma moção de repúdio ao Congresso Nacional, talvez fazer uma comissão, talvez a gente vá para Brasília, algo tem que ser feito, nós não podemos permitir que isso vá adiante, no mínimo, um desrespeito à nossa comunidade, ao cidadão brasileiro de bem. Isso aqui não é um ato cristão, isso aqui não é um ato de bem, não são pessoas que foram lá fazer uma reunião para procurar políticas públicas que melhorem a vida da população. Não é assim. Eu estou com meu filho aqui, ó, por isso que eu estou dizendo, passo dizendo para ele da importância que tem das pessoas serem honestas, da importância que tem de nós acreditarmos na política, que as nossas ações possam modificar a vida das pessoas. E o que me preocupa também, eu conversando com o Caetano no final de semana, escutem, essa é muito boa. Pai, a minha representante da turma, eu não gosto dela. Eu digo, filho, por quê? Ah, pai, porque ela não deixa muito a gente sair dos lugares, e assim, ó, e eu digo, mas ela se elegeu, né, tem que respeitar. Sim, mas ela se elegeu, pai, mas ela se elegeu mentindo. Eu digo, como assim? Sim, ela falou que se nós votássemos nela, nós íamos aumentar o período do recreio. Aí, depois que ela se elegeu, a gente foi lá cobrar dela, disse, não, mas eu não tenho essa autonomia. Ô, louco! Aí eu pensei, mas o problema não começa aqui, o problema está mais embaixo, então. Vocês entenderam aonde que eu quero chegar? Passou uma notícia na televisão, torre de 20 metros cai e mata 10 pessoas, não sei se vocês viram. Eu digo, olha só, Caetano, é o Brasil, né, pai? Eu digo, como o Brasil, Caetano? O Brasil. As pessoas não tinham que estar lá, pai, tu sabe, não, mas no Brasil pode tudo. Nós estamos perdendo essa geração, gente. Eu não estou brincando. É o Brasil. Aí tu pergunta para um cidadão, para uma criança, que John Locke dizia que a criança, o cérebro dela é uma lousa branca, e a gente vai desenhando, né? Ela vai se formando. E o Caetano está com 11 anos, ainda não está em formação, vai até os 12, 13 anos, que é a parte, né, intelectual. Aí tu pergunta, diz assim, Caetano, vamos lá, vamos brincar um pouco de política.
Bolsonaro ou Lula? Bolsonaro, né, pai? Oh, por quê? Melhor ter um presidente sem cérebro que um ladrãozinho. Porra! Que referência política essa gurizada tem, gente? Que referência política? Não tem nenhuma. Coitados. Graças a Deus, e nem tem da bancada aqui, mas para mim, o melhor presidente que nós tivemos foi o meu primeiro voto, Fernando Henrique Cardoso. Um estadista. Um cara que controlou a inflação, um cara que privatizou o que tinha que privatizar, as telecomunicações. Imagina se nós não tivéssemos privatizado as telecomunicações, como é que nós estaria hoje? Né? Estaria com o telefone da CRT. Então, privatizou a Vale, hoje é a segunda maior empresa do mundo, nunca seria se não tivesse privatizado, mas manteve sistema financeiro, energia, né? As coisas básicas na mão do Estado, que eu acho que é importante, que a gente também não pode se desfazer de tudo. Então, fez planos sociais, todos os planos sociais, Betinho, Vale Gás, incentivo das pessoas a ir para a escola. Então, fazia projetos sociais, mas também privatizando aquilo que não servia. Um cidadão de esquerda, viu? Se intitula esquerda, assim como eu, assim como a maioria, talvez aqui, porque num país que tem tantos problemas sociais, todos nós somos esquerda, gente. O próprio Bolsonaro também está fazendo um governo de esquerda, aumentando Bolsa Família, dando 13º, fazendo. Então, não tem como não ser. Não estou dizendo que está errado. Entendeu? Agora, também para tripudiar a esquerda aí e tal. Hoje em dia, gente direita, esquerda, qual é a diferença? Qual é a diferença? A esquerda clássica da Revolução Industrial, essa que veio lá da França, na Inglaterra, essa esquerda socialista, comunista, essa não existe mais. Né? Então, antes esquerda era isso, antes. E a direita era o quê? Eram os donos da terra, dos latifúndios, os donos das indústrias, a oligarquia. Essa era a direita. Hoje, tem muita gente que caiu, muita gente que emergiu da classe pobre, né? Eram os trabalhadores à esquerda, né? E proletariado, e a direita, os donos das empresas. Me diz hoje eu faço reunião num Partido Democrata Trabalhista, do PDT, não tem um trabalhador dentro. Não tem um trabalhador ali. O PT também deve fazer reuniões e não deve ter um trabalhador ali representando. Por quê? Porque é a nova classe. Não existe essa questão esquerda e direita. Então, vamos parar de criar problema mais do que nós já temos. Né? Eu me considero um cidadão de esquerda, sim. Se a esquerda é da nova esquerda, democrática, que tem na igualdade, na tentativa de diminuir os problemas sociais, mas com um fundamento principal que é a liberdade. Essa sim, se é assim, eu sou esquerda. Que bota a sociedade civil, que bota através das ONGs, para tentar sempre diminuir as desigualdades sociais. O socialismo ele é utópico, mas é algo que realmente a esquerda, na sua utopia, muitas vezes, tenta idealizar. Mas, para não fugir do tema aqui, eu queria voltar a estes cidadãos que, sem dó nem piedade do povo brasileiro, triplicaram o fundo eleitoral. 1,8 bilhões para 5,7 bilhões. Fica o desafio, fica a pergunta, o que neste país triplicou? E aqui eu gostaria também de fazer um puxão de orelha, tá? Porque eu vi que tem alguns deputados do PDT que votaram a favor do aumento do fundão. Os caras só podem estar comendo merda, não tem outra palavra. Sim, a gente sabe, mas não. Tudo bem, mas eles poderiam mudar, eles poderiam fazer nova redação. Isso aqui, gente, se nós for aceitar assim, se nós for aceitar e for permitir isso aí, assim como se fosse uma coisa legal, como se fosse uma coisa permitiva, eu vim aqui só apenas, né, dar o meu grito, dar o meu alerta para todos nós, né, para que alguma coisa seja feita. Porque se não for feito nada,
eu tenho certeza absoluta que o povo brasileiro vai pagar mais essa tragédia da nossa péssima política brasileira atual. Dou uma parte para o vereador Roque e depois para o companheiro. A parte é o vereador Roque Cervellini. Vereador Tiago Brunet, eu quero lhe parabenizar pelo discurso da questão do fundo eleitoral. Esse é o fundo da vergonha. Da vergonha que o país passa pelas dificuldades que o Brasil está passando e a gente vê vergonhosamente os deputados federais, né, de modo especial a base do governo Bolsonaro, eu ia chegar lá. Aumentando vergonhosamente o fundão eleitoral, o fundão da vergonha. É o cidadão que vai pagar a conta, é o dinheiro que falta para a vacina, é o dinheiro que falta para a educação, é o dinheiro que falta para a agricultura, que está indo para financiar a campanha política do ano que vem. E vergonhosamente, uma deputada do PSB, Lisiane Bayer, votou contra a orientação do partido e votou a favor do fundão. Eu espero que tome o caminho do partido que melhor represente ela, porque ela não representa o nosso partido e nem o povo gaúcho com essa atitude. Obrigado, vereador. A parte para o colega Amarante. A parte é o vereador Gilberto do Amarante. Parabéns, vereador Tiago, por essa questão que tu trouxe. A questão do fundão, Tiago, só para também te informar e te deixar mais entristecido, é que nos anos anteriores, os nossos meros deputados recebiam de emenda parlamentar em torno de 16 bilhões. Este ano aqui passaram, não sei se não teve uma pequena correção depois, a 48 bilhões. Então veja o quanto de dinheiro os deputados receberão. E nós focamos às vezes só no presidente. Vamos ficar de olho nos nossos deputados também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Eu queria só para finalizar essa questão e que assim, sinceramente não quero travar aqui direita e esquerda, mas é que muitas vezes eu como esquerda fico muito ofendido, né, por algumas coisas que o próprio presidente às vezes fala. Eu votei no presidente, sendo de esquerda eu votei no presidente porque acreditava na pessoa dele, porque acho que política hoje a gente faz com pessoas, com um grupo, muito mais do que por ideologia, né? Mas assim, aqui a direita, que é liberal, libera tudo. Para quê? Para que vai financiar a campanha? Todos os partidos de direita votaram aqui, ó. A grande maioria desses 258 sem vergonha, bandido e canalha, que votaram a favor do fundão, são dos partidos da atual direita. E aqui eu vou fazer uma crítica também, porque estão no governo. E aí os outros são contra. Porque se fosse o contrário, daqui a pouco, os outros iam votar contra e os que estão no governo iam votar a favor. Eu sei disso. Ninguém aqui é imbecil e pobre de espírito para não saber disso. Mas é uma coisa assim que realmente... E assim, ó, 278, nem 58, 278 e 145 contra. Alguns não foram votar. O deputado Daniel Silveira, porque está preso. E a Flor de Lis, porque matou o marido, né? Cara, olha que loucura esse congresso. Vá, puta que pariu. Obrigado, vereador Tiago Brunet. E de Tiago para Tiago, convido o Partido Republicanos, o vereador Tiago Ilha, para fazer uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a doutora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhora vereadora, doutora Clarice Baú, colegas vereadores, o senhor ex-prefeito Pedro Ivori Pedroso, acho que já não se encontra mais aí. Senhor Menzin, que mesmo com esse frio, está aqui, ó, firme, né? Leandro Adamati,
da TV Serra, sempre transmitindo nossas sessões para que as pessoas possam nos acompanhar no aconchego de suas casas. O Caetano, o filho do vereador Tiago, e todos que estão nos acompanhando nesta fria noite de julho. E também aqueles que nos acompanham de suas casas. Eu quero agradecer o vereador Marcelo e o vereador Felipe por me cederem esse espaço para falar aqui nessa noite e, na realidade, eu me sinto honrada de poder representá-los. Eu estou ocupando essa tribuna para falar sobre saúde, né? Eu acho que cada um fala sobre aquilo que melhor entende, aquilo que melhor faz parte da sua rotina. Então, não seria nada mais lógico do que eu falar sobre saúde. Antes de eu entrar propriamente naquilo que eu quero falar, eu gostaria de dizer que o caso daquela paciente que foi falado na semana passada, paciente acometida por neoplasia maligna, que estava fazendo radioterapia em Bento e laser terapia em Caxias, e que foi solicitado, então, ela havia solicitado uma ajuda de transporte, alguma coisa assim, de gasolina, etc. e tal, e o nosso nobre vereador, o Roque, solicitou no requerimento que fosse conseguido para ela alguma solução para o seu problema. Bem, eu gostaria de dizer que o problema dela está solucionado. As secretarias da Saúde e da Ação Social, ambas, conjuntamente, conseguiram, então, tanto o transporte para Bento quanto o transporte para Caxias. Esta paciente não terá gasto mais com isso e ela terá o transporte completo, tanto para uma cidade quanto para outra. Eu quero dizer que as nossas secretarias estão de parabéns. Eu tenho orgulho dessas secretarias, porque elas estão tentando resolver todos os problemas na medida em que eles vão aparecendo. Bem, então, eu quero falar um pouquinho, então, sobre saúde de uma maneira geral. E, aproveitando o que eu disse, que eu tinha muito orgulho das secretarias, e neste momento eu me reporto à Secretaria da Saúde e da Ação Social, eu quero dizer também que eu me orgulho deste novo governo. E, de uma maneira especial, eu considero que este governo fez um alinhamento muito importante nos segmentos da saúde. Quer seja a Secretaria, o ProSaúde e o Hospital Beneficente São Carlos. Por que eu estou dizendo isso? Eu já sou móveis e utensílios no hospital. Eu trabalhei no hospital, faz mais de 25 anos que eu acompanho. Então, eu pude acompanhar vários governos municipais. E eu posso dizer que houve governos que alinharam esses segmentos, não, como está hoje, mas alinharam. E também posso dizer, e eu fiz parte disso, porque por um período de tempo eu fui eu fui diretora técnica do Hospital São Carlos no início do governo Clayton. Então, eu posso dizer de cadeira, que esse alinhamento
que era feito anteriormente nos outros governos, foi totalmente desfeito nesse período do governo, principalmente no período da intervenção municipal no São Carlos. Não havia mais entendimento entre as partes. E o vereador Tiago, se for bem honesto, como ele normalmente é, ele sabe que eu tenho razão. Não havia mais entendimento entre esses segmentos de saúde. E não foi fácil reunir tudo de novo. Não foi fácil retomar as rédeas de uma instituição falida, porque o hospital estava falido. Não foi fácil começar a restituir a credibilidade numa instituição que não tinha mais credibilidade nenhuma. Houve uma época em que nós não tínhamos nem medicamento, nem oxigênio, nem médico, porque não havia recursos para o pagamento do trabalho médico. Então, claro que mudou muito, tudo foi mudando com a ajuda das voluntárias da saúde. Quando a nossa administradora Janete Toigo entrou no hospital e com o governo Feltrin e Jonas. Nesta pandemia que nós estamos vivendo, este governo, com um punho muito forte, conseguiu, para o enfrentamento deste vírus infernal, conseguiu reestruturar uma grande parte do hospital e, principalmente, a criação de 15 novos leitos de UTI e mais 15 leitos no centro de enfrentamento do Covid. E foi assim que Farroupilha não colapsou. Nós tivemos, sim, momentos em que houve quase 100% e até alguns momentos em que houve mais de 100% da lotação do nosso hospital no que se refere ao Covid esteve lotado, mas não colapsou. Nós conseguimos atender e dar a volta, E hoje, como nacionalmente está acontecendo, Como é o quadro nacional, está sobrando, inclusive, vagas na UTI coronavírus. Então, ao contrário de algumas cidades, não houve o colapso no sistema de saúde da nossa cidade. E eu não tenho outra palavra para dizer, a não ser que eu me orgulho de fazer parte deste governo, fazer parte do governo Feltrin e Jonas. Eu não tenho outra palavra para dizer. Aliado a tudo isso, nós temos um sucesso absoluto com a vacinação, aumento das equipes, ampliação de horário, inclusive finais de semana, Nós somos referência não só na eficiência de vacinação, como na busca ativa e na testagem da prevenção do Covid-19. Não há como não reconhecer isso. Então, eu tenho que agradecer muito este governo por não ter deixado colapsar o nosso sistema de saúde. Tem
algumas outras coisas também que é importante deixar assinalado aqui hoje. Quanto ao canil municipal, ainda esse ano, se possível, mas com certeza, mas com toda certeza será feito, o cercamento de todo o canil. Inclusive, e era uma das coisas que me preocupava muito quanto ao canil, nós temos algumas baias de cães que estão em isolamento, que na realidade eles não estão mais em isolamento. Eles ficam ali quando eles chegam, porque eles podem trazer algum tipo de doença para os outros, até se acostumar. Mas como eles não têm lugar para os outros, né? Então esses cães estão lá já há algum tempo. E é uma das coisas com as quais eu tenho conversado bastante com o pessoal, né, da saúde animal, e graças a Deus esse problema vai ser resolvido com o cercamento, né, e logo esses cães vão estar correndo, vão estar soltos, correndo junto com os outros. Bem, eu ainda tenho quase 3 minutos, e nesses 3 minutos eu queria falar uma coisa em relação à semelhança que existe entre a pandemia pelo coronavírus e a primeira pandemia pelo vírus da influenza, o H1N1, que foi a gripe espanhola. Eu tive estudando bastante e eu cheguei à conclusão que a semelhança é muito grande entre as duas pandemias, né? E só para deixar vocês sabem por que se chama gripe espanhola? Alguém sabe por quê? Sabe por que chama gripe espanhola? Bem, não é porque começou na Espanha, tá? Inclusive o primeiro caso relatado foi nos Estados Unidos, tá? No Kansas, foi numa base militar. Foi o primeiro caso relatado, foi um soldado, em março, né, de 1918, e aí passou para 1.100 soldados, né? Interessante, os médicos não sabiam o que era, não sabiam como tratar, não sabiam o que fazer. E aí se alastrou, tanto através das tropas, porque nós estávamos na Primeira Guerra Mundial, quanto através do turismo. Vejam que interessante, né? Qualquer semelhança não é coincidência, né? E mais algumas coisas, né? O sistema de saúde naquela época colapsou. Houve um colapso no sistema de saúde. Porque não estavam esperando, não estavam preparados para uma pandemia. E houve um colapso no sistema de saúde. Houve 3 ondas. Houve a primeira onda, que então começou em março de 1918. A segunda onda, que foi em agosto de 18, e que foi a pior. E a terceira onda, que foi em janeiro de 19. Terminando. Então, a mutação do vírus, o desconhecimento do local de origem, que não tem certeza se foi na China ou se foi nos Estados Unidos, né? Vejam também uma coincidência, né? Tudo isso prejudicou muito, né? Mas o que realmente mudou o curso da doença, terminando, o que realmente mudou o curso dessa doença foi que as pessoas entenderam que tinham que se proteger. O uso de máscaras, o isolamento social, já naquela época, 1918, foi o que resolveu e não se alastrou mais, então, essa pandemia. Era isso
que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigado, vereadora doutora Eleonora Broilo. E eu convido o Progressistas, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna, líder de governo, doutora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. A minha colega vereadora doutora Eleonora. Caetano, só quero que tu me faça um grande favor. Dê um grande abraço à minha amiga do coração, Eminéia, tua mãe. Diz para ela que Clarice Baú está com muita saudade dela e também das nossas conversas. Manda um beijão e um abraço bem caloroso, tá bom? Ok. Também uma boa noite à nossa imprensa, que sempre nos acompanha, através da Damate, que está sempre nas nossas sessões aqui nos prestigiando e levando, né, o que acontece na Câmara de Vereadores a toda a população e comunidade que assiste. E aqueles que assistem de seus lares, os que estão aqui nesta noite, e também pelas redes sociais. Muito boa noite. Eu quero aqui socializar também a notícia que realmente merece ser comentado. Fico muito feliz de ter ouvido o colega Tiago Brunet com este mesmo assunto, porque pensa da mesma forma, talvez em aspectos diferentes, mas quero contribuir com esta questão que eu acho que merece ser comentada para realmente ser refletida. Que é a notícia que o Congresso aprovou o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que triplicou as verbas do fundo eleitoral. O projeto aumentou de 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões as verbas destinadas ao financiamento das eleições de 2022. Só que tem que deixar claro aqui que a Lei de Diretrizes Orçamentárias não foi só este foco que foi votado. Havia outras proposições que foi votado junto. Bom, quero aqui deixar claro também que respeito todas as opiniões sobre esse tema. Eu não sou política, eu estou na política. E sempre sigo a minha convicção. Eu não aceitei o fundo eleitoral na campanha 2020. Respeito aqueles que aceitaram. Porque considero uma afronta à moralidade. Uma contradição entre o discurso e as ações. Iria contra as minhas proposições de buscar melhorias da população na área da saúde, da educação, habitação, segurança, que se ouve muito nos discursos políticos. E depois recebem o fundo eleitoral. E sem ir muito longe, até mesmo em saneamento básico. Que aqui tem uma curiosidade, que o orçamento para o saneamento básico de 2016 a 2020 representaram que vão ser gastos para a campanha eleitoral de 2020 em um ano do que foi gasto em saneamento básico em 6 anos. É uma vergonha. Isso realmente é inconcebível, em sabendo a importância de termos o saneamento básico, diz básico, onde representaria menos custo lá na frente, na saúde e na qualidade de vida das pessoas. E é reforçada essa minha opinião, essa minha posição contra o fundo eleitoral e muito mais contra os valores absurdos destinados a campanhas eleitorais, pois são campanhas financiadas pelo trabalho, pelo suor, pela falta de hospitais, falta de escolas, falta de estradas de qualidade, moradias e assim vai. Enfim, é a falta de condições básicas para a nossa população. Mas as campanhas eleitorais são financiadas. Campanhas eleitorais financiadas pelos impostos pagos por todos nós. Quem quer se candidatar deve concorrer com seus próprios rendimentos. Crie vergonha na cara.
ganhar dinheiro público para concorrer, não deveria ganhar um voto. Já diria, fica fácil, né? Fazer cortesia com chapéu alheio. Já ouviram isso? O povo já paga uma carga tributária elevadíssima, insuportável, e não tem retornado esses pagamentos em suas necessidades. Isso é óbvio. Então, a população é penalizada duas vezes. Uma quando paga altíssimos impostos e outra quando esses impostos financiam as campanhas. Uma vergonha sustentada por discursos partidários, que só olham para interesses de poder e não da coletividade. Mais vergonhoso ainda que em meio a uma pandemia, em meio a uma crise econômica, uma crise social, uma crise sanitária, é votado e triplicado o fundo eleitoral, de 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões, em meio à pandemia. Como se nada mais tem importância. As pessoas morrendo porque falta testes, vacinas, oxigênios, respiradores, somente para poder respirar. Sem hospitais, estruturas o suficientes para atender a população contaminada. E mais, todos os brasileiros fazendo um esforço herculano, com campanhas de alimentos, cestas básicas, campanhas para comprar respiradores, verbas para os hospitais e mais, as pessoas doando suas vidas. Em exemplo, os enfermeiros, os médicos, todos da saúde, aqueles que ficam diariamente de linha de frente. E sabemos que os seus salários são baixos, insuficientes, nunca vão ser triplicados, mas doando as suas vidas. E agora vem essa notícia que triplicou o fundo eleitoral. Sempre digo, bem-vindos à realidade, interesses, puramente interesses. Assim temos que concordar que se faz de conta que está tudo bem coletivamente, em prol de interesses particulares ou de bandeiras políticas. E aí vem o discurso, a única bandeira é da população, da família brasileira. E assim vai. Eles têm a coragem de, nos discursos, dizer isto, que a única bandeira deles é a da família brasileira e da população. E as mata aos pouquinhos, retirando esses valores que poderiam ir para beneficiar essas famílias brasileiras e a população. Essa mesma realidade tão triste ainda é vivida pelos mais vulneráveis em pleno 2021. A falta de alimentos e o aumento da extrema pobreza se tornaram realidade para milhões de famílias brasileiras. O Brasil tem hoje 50 milhões de pessoas, aproximadamente 30% da população em situação de indigência. 30% da população. E seria necessário gastar 1,69 bilhão mensalmente para erradicar a fome no país. Mas nosso Congresso aprova gastar quase 6 bilhões só por uma campanha eleitoral de 2022. Uma afronta ao princípio da razoabilidade, eu diria, da vergonha na cara. E mais, segundo dados, Dr. Brunet, do Ministério da Cidadania, 39,9 milhões, quase 40 milhões de pessoas, vivem na extrema pobreza no Brasil. O número supera a população inteira do Canadá, que é de 38 milhões de habitantes. E triplicam o fundo eleitoral. Mas o Brasil triplica. Tamanha preocupação com a indigência, com a pobreza extrema dos brasileiros que levantam tanto como bandeira partidária, bandeira política na campanha eleitoral. Assim, quero aqui não só criticar o fundo eleitoral, bem como o valor destinado por este fundo para financiar as campanhas eleitorais.
Quero criticar também os discursos políticos daqueles que usam as bandeiras da saúde, da educação, da habitação, da segurança e assim vai, como proposta política e usam em contrapartida valores através do fundo, que de direito, mas imoral. Esses mesmos valores poderiam ser usados para implementar as suas propostas de melhorias à população. Uma contradição de postura, o qual não comunga com a postura de quem preza, quem respeita cada voto que recebe numa campanha eleitoral. Quem recebe o fundo não preza e não respeita quem votou neste candidato. Deveriam sim rever suas posições, porque é dado a liberdade a cada candidato a não aceitar o fundo. Eu não aceitei. A não receber esses valores. Mas todos sabem que sempre respeito a atitude e a opinião de todos. Mas também que de direito posso criticar. É isso, presidente. Boa noite. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.